Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Yara Fernandes, sou decoradora de festas e sou fundadora do projeto Engenhando Festas. Esse projeto lindo que tem como objetivo o compartilhamento sem limites de conteúdo para profissionais do ramo de festas com ênfase em decoradoras, porque eu sou decoradora. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma análise de decoração, mas uma análise de uma decoração minha, né? Uma das primeiras decorações que eu fiz na época que eu nem era profissional ainda do ramo de festas, né? Nem pensava em trabalhar com isso ainda. Eu fazia de forma totalmente amadora, né? Acho que muita gente que começa no ramo de festas começa assim, né? Começa fazendo as festinhas dos filhos. Eu não tenho filho, mas eu comecei fazendo do meu afilhado, da minha cunhada. Eu tenho uma cunhada que hoje tem 9 anos, filhos das amigas. Então, muita gente começa dessa forma. E eu comprava o material porque eu gostava, né? Eu gostava, achava legal e já estava envolvida, sempre me envolvia. Então, eu deixava reservadinho para quando tivesse uma próxima festinha, eu já ter o meu próprio material. E assim, eu vou fazer uma análise de uma dessas decorações, né? Eu pretendo trazer outras para a gente analisar, para a gente conversar aqui, tudo, fazer uma análise juntos. Mas assim, eu vou começar com essa que foi a festa do meu afilhado, a festa de 1 aninho do meu afilhado. Gente, eu não tinha noção de quase nada. O tema foi safari, certo? E aí, tipo, quando eu digo assim, eu não tinha noção de quase nada, vocês vão ver nas 2 fotos que eu separei aqui, as 2 fotos que eu achei pra mostrar pra vocês aqui, tá? Então, tipo assim, o que que eu mudaria, o que que eu não mudaria? Será que eu tive alguma ideia legal naquela festa? Ou não? Ou foi tudo, sabe? Vou comentar aqui com vocês agora nesse vídeo. Mas antes eu queria te lembrar, para tu não esquecer de, quando terminar esse vídeo aqui, tu deixar o teu like, se inscrever no meu canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, essas aqui são as 2 fotos, certo? Que eu encontrei, tava mexendo aqui nos meus arquivos já, procurando mesmo essas fotos para poder fazer essas análises e mostrar para vocês, assim, porque tem muita gente que quando tá começando, né, cai na besteira de olhar as concorrentes que já estão há muito tempo no mercado. Eu fazia isso, eu me comparava muito, e eu só me comparava com gente de sucesso, né? Com as top da balada, as decoradoras mais top da cidade, do Brasil. Eu tava lá olhando o perfil delas tipo, eu me comparava muito, isso me fazia mal, sabe? Por quê? Porque eu tava no meu começo, e o começo de todo mundo é cheio de erros, é cheio de falhas, é cheio de falta de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, com as suas próprias experiências e, claro, com as experiências de outras pessoas. Porque, por exemplo, eu compartilho conteúdo aqui, eu compartilho os meus acertos, eu compartilho os meus erros também. Então, eu tô dando a oportunidade de vocês aprenderem tanto com os meus erros quanto com os meus acertos também. E sempre que vocês compartilham, vez por outra tem alguém que compartilha alguma coisa comigo, e eu acabo que aprendendo também com os erros e com os acertos de vocês. Então, uma troca. A gente aprende com os nossos e a gente aprende com os de outras pessoas também. Mas assim, eu me comparava e eu me sentia desesperada, porque eu olhava assim e eu, meu Deus do céu, eu não sei fazer quase nada, as minhas decorações, sabe, tá faltando muita coisa, eu queria saber como que faz as coisas, e eu não sabia e tal, e essa decoração é uma prova disso, certo? Então vamos começar aqui, eu coloquei os tópicos aqui do lado, ó, para eu não esquecer de falar nada, sabe? Eu coloquei todos os tópicos aqui, ó, para eu não esquecer de falar nada, né? Citar nenhum detalhe aqui. Então vamos lá, painel. Na época dessa decoração aí, as cortinas, né? Os painéis que estavam mais na moda eram essas cortinas que a gente colocava assim e deixava franzidinha. E normalmente 3 pedaços, né? As 2 laterais iguais e a parte do meio diferente. Então, essa decoração dele, quando eu fui fazer o tema safari, o que que eu vou fazer? O que que eu vou colocar no painel? Eu não sabia, eu queria colocar um painel sublimado, mas eu não sabia onde encontrar painel sublimado. Eu não tinha contato de nenhum fornecedor, eu não tinha a menor noção de como que era isso. Eu não sabia nem que dava para mandar fazer. Só para vocês terem uma noção, eu não sabia nem que dava para mandar fazer o painel sublimado no desenho que eu queria. Eu achava que tinha uma loja que eu ia chegar e que eu ia comprar pronto já. E eu não sabia que loja era essa, eu não tinha a menor noção. Então, para mim, era tudo muito assim, no escuro, né?
Aí eu vi as decorações e tal, eu vou fazer. Aí eu pensei assim, não, vou fazer uma cortina aqui, igual essas que eu tô vendo aí o pessoal usar. Vou fazer uma cortina com uma estampa. E aí, como o tema era safari, né? Eu disse, não, safari é coisa de floresta, essas coisas assim. Então, se eu pegar uma estampa mais ou menos parecida com a estampa de exército, dá certo. Mais ou menos parecida, né? Não igual, mas naquelas cores e tal, até mesmo porque a minha prima, né? Que esse meu afilhado é filho da minha prima disse que queria mais nessas cores, né? Verde, tons de madeira, essas coisas assim. Aí eu, beleza, fui na loja de tecidos e aí cheguei lá, eu saí procurando, né? Eu quero ver os tecidos estampados. Quais são as opções de tecido estampado que tinha? E aí eu fui e encontrei essa estampa aí. Esse tecido aí é um tricoline. Acho que é tricoline. Tricoline, a porcentagem de algodão eu não me recordo 100%. Mas, tipo, já é o tricoline. Aí eu fui, achei essa estampa aí, comprei 5 metros, porque eu queria uma cortina de 2,5 metros de altura, né? Então eu comprei 5 metros, que aí eu dividi. Eu levei pra costureira, pedi pra ela cortar o meio, 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro, e fazer o abanhado para poder encaixar em alguma coisa que eu ainda não sabia o que que era. Eu ainda não tinha a menor noção o que que era que eu ia colocar aí. E esse do meio aí, eu queria exatamente essa tonalidade desse verde mais escuro. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás desse tecido e tal, tal, tal. Aí achei o Oxford. Esse tecido dessa cortina aí é o Oxford. E eu gosto muito do Oxford. Foi a primeira vez que eu utilizei Oxford, mesmo assim, para montar uma cortina. E eu gostei muito. Até hoje eu utilizo muito Oxford nas minhas decorações. Porque eu gosto muito do Oxford, porque o Oxford ele não amassa fácil, sabe? Então, pronto, aí fechei, né? Que aí ficariam na minha cabeça, vão ficar eu comprei 2,5 metros do Oxford. Então, pronto, fechei aqui o painel, fechei aqui a cortina da minha festa. Vai ficar as duas estampadas nas laterais e a verde escuro, né? No meio. E, gente, eu não sabia nem o que era estrutura de painel, só para vocês terem uma noção. Se vocês prestarem atenção aqui nessa partezinha de cima, ó, vocês percebem que não tem nada aqui na lateral. É porque a foto tá muito... não tá muito ampla, né? Nem foto eu sabia bater na época. Hoje em dia eu já sei que eu tenho que bater fotos de cada detalhe da minha festa. Eu sei que eu tenho que bater uma foto bem de frente, ela retinha. Assim, de todas as decorações, é essencial que você bata uma foto bem de frente, sabe? Por quê? Porque ali você pega o todo. Você pega a decoração como um todo. E aí depois você vai e bate outras fotos, né? Dos outros detalhes. Cada detalhezinho você vai batendo uma foto. Mas enfim, nem a foto eu sabia bater naquela época. E aí o que foi que aconteceu? Tanto é que eu não encontrei nenhuma foto dessa decoração, só da decoração, né? Encontrei só de algumas partes assim, ó, tipo aqui. Mas depois eu falo desse lado. Então aqui o que que acontece? Vocês percebem que aqui tá... tipo... tá tensionado. Certo? Tá sendo tensionado aqui, ó. Pra baixo, né? Tá tipo assim. Dobradinho assim, pra baixo. E nas laterais não tem nada, né? Beleza. Yara, o que diabo foi que tu botou aí? O que foi que eu botei aí? Renan, corta essa parte, porque esse negócio de diabo foi que botou aí. Pode... na hora que for fazer o impulsionamento, né? Pode as plataformas aí bloquearem, certo? Então, Yara, o que foi que tu colocou aí, né? O que é isso aí? O que é isso? Isso aqui, gente, nada mais é do que um cabo de vassoura daqueles de fazer, daqueles que a gente utiliza para espanar a casa. Aqueles cabos gigantescos, bem grandão, para poder a vassoura, a gente coloca a vassoura de palha, né? Aí a vassoura chegar até o teto. Pronto. Peguei um cabo daquele. O cabo ele é bem grandão, né? Eu disse, pronto, ele tem aqui o tamanho que eu quero para poder encaixar essa cortina. Eu não sabia fazer uma estrutura de painel. Então não adiantava. Eu pesquisei na internet, não achei. Eu não sabia nem como pesquisar, porque eu não sabia pesquisar como estrutura de painel, sabe? Eu pesquisava, eu colocava assim, como colocar as cortinas numa festa. Era mais ou menos isso, eu não lembrava o certo, né? Mas quando eu pesquisava na internet, era isso, eu não sabia nem pesquisar, porque eu não sabia nem o nome. Então,
Eu fui, né, da minha cabeça mesmo, peguei esse cabo de vassoura de espanar a casa e coloquei. Ele ficou preso em 2 armadores. Tinham 2 armadores lá que deram bem certinho, né, perto das pontinhas. Então eu só fiz encaixar ele assim, coloquei a cortina e encaixei ele. Aí depois eu fui abrindo a cortina, certo? E pronto. E Zé Fini, né, que nem diz aqui. E tá feito o painel da festa, entendeu? Então, olha o que a falta de conhecimento, eu me resolvi, né? Eu resolvi do meu jeito. Mas olha o que a falta de conhecimento, né, faz. Eu pegar um cabo de vassoura e utilizar na parte de cima e prender em 2 armadores. Ficou totalmente seguro, porque do armador não ia cair, né? Mas não era ideal. Hoje eu não é em todo canto que você chega que tem 2 armadores de rede para colocar, né? Para prender assim pertinho um do outro, que dê para você prender. Então, foi bem interessante. Eu lembro muito disso, né? E o que eu mudaria aqui? Primeiro, eu utilizaria a estrutura de painel, né? Tem que ter a estrutura de painel, porque a gente nunca sabe, gente. Às vezes a gente chega na casa da cliente e não tem onde você prender nada na parede, sabe? E outra coisa, as melhores estruturas de painéis que eu acho são aquelas que elas são totalmente independentes de parede, que ela tem o pezinho. Eu gosto de utilizar essas, que ela tem o pezinho que eu coloco lá e que ela fica em pé. Por quê? Porque nem sempre a cliente vai aceitar que tu faça um furo na parede dela. Então, se tu só trabalhar com esse tipo de estrutura, que normalmente são as estruturas de madeira, né, de ripas de madeira, pode ser que chegue um dia que você fique, entre aspas, impossibilitada de colocar um painel, porque a cliente não vai deixar a parede dela não encaixa o painel, e aí tu precisa furar para poder, né, prender ele, e não dá. Então, assim, eu colocaria uma estrutura de painel. E nessa parte aqui, né, aqui no meio, ó, que ficou só o lado verde aqui, eu colocaria algum desenho, ou então eu colocaria o nome dele, né, Enzo, faria o criativozinho de papelaria mesmo. Dava pra fazer aí de uma cor, dava pra fazer até branco. Tem que ser uma corzinha clara, né? Ou então um verde mais clarinho, esse verde aqui do bolo, ó. Daria pra fazer, né? Amarelo, não sei se ficaria legal. Teria que testar no projeto digital. Eu gosto de projeto digital por causa disso, porque eu testo as cores, eu testo tudo, né? Então, tipo, teria que testar pra ter essa noção se o amarelo ia ficar legal. Porque tem uns amarelinhos aqui, né? Mas eu não sei se aqui ele ficaria... Não sei dizer com certeza se ficaria feio ou se ficaria bonito, não. O amarelo aqui, só testando. Mas eu colocaria isso, certo? E, claro, colocaria aqui um arco de balões desconstruído, belíssimo. Aqui, pegando mais ou menos daqui, né? Eu gosto de pegar aqui do meio, ou então mais por aqui, não exatamente da ponta, né? Pegando mais ou menos por aqui, puxando aqui e fazendo ele bem largo, né? Colocaria aqui esse arco de balões. Era o que eu já começaria mudando por aí. Certo? Mas essas cortinas aí eu acho legal. Eu usaria elas de novo. Usaria bem. Eu gostei dessa composição, né? Até hoje eu ainda gosto dessa composição aqui. Certo? Então, para painel, né? Já fiz aqui os comentários em relação ao painel. Segundo tópico, personagens. Personagens foi bem interessante. Porque uma das coisas também que eu não tinha muita noção era assim, eu sempre gostei de fazer decoração utilizando os personagens. Eu gosto de utilizar pelúcia, eu sempre gostei de utilizar os bonecos, porque eu acho que dá um up, né? Dá um up. A decoração, quando ela é só bandejas e boleiras e personalizados, né? Porque sempre tem os personalizados também. Nem sempre, né? Essa aqui não teve. Mas tipo os docinhos, né? Alguma coisa assim. Fica muito bonita, mas nada como quando você coloca os personagens. E aqui no Safari são os animais, né? Só que o que foi que aconteceu? Eu não tinha noção na época. Quando eu falo, tipo assim, às vezes quando eu digo assim, pessoal, não faça isso, é porque normalmente eu já fiz e não deu certo, entendeu?
Eu já fiz, já passei por algum constrangimento. Aí eu venho e afirmo aqui com toda a certeza do mundo. Não faça isso, não faça aconselho, né? Aconselho, que aqui a minha missão é aconselhar, não é ditar o que é certo, o que é errado, não. Agora eu aconselho porque foram coisas que não deram muito certo pra mim. Por exemplo, nesse dia aqui. É porque não tem a foto, gente, mas aqui, mais aqui embaixo, nessa decoração, tinha um panda. Eu tinha um panda, olha só, eu tinha um panda, e eu levei e eu coloquei. Assim como eu coloquei um coelho bem aqui. Assim como tinha uma pelúcia de um cachorro gigante, eu coloquei bem aqui, ó. Esse aqui é um cachorro, sabe? E aí agora eu te pergunto, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Cachorro, coelho, panda, não tem, gente, em safari. Não tem. E eu não me dei o luxo de fazer essa pesquisa. E eu não fiquei atenta a esse detalhe. Eu só sabia que tinha animais. E aí eu pensei, se fosse zoológico, dava certo. Né? Porque zoológico tem todos os tipos de animais. Mas não era zoológico, era safari. No safari tem o quê? Tem zebra, leão, onça, girafa, macaco, hipopótamo. Até hipopótamo ainda tem, né? Elefante, sabe? Tigre. Mas não tem panda. E aí eu levei. E aí teve uma meninazinha, como era o meu afilhado, né? Eu fiquei pra essa festa. A maioria das festas eu ficava porque eram de pessoas que eu conhecia, então eu era convidada, né? E aí, tipo, teve uma meninazinha que ficou rindo, sabe? Fiquei tão chateada, mas ela tinha razão. E aí, tipo, ela ficou rindo, mangando mesmo na decoração. O que que tem a ver panda aqui nessa decoração? O que que tem a ver? Não tem coelho no safari. Não sei o quê. E eu ficava olhando assim, eu fiquei assim, tão chateada, tão sem jeito. Mas eu não podia fazer nada, eu não ia tirar as pelúcias no meio da festa. Até mesmo porque a minha prima, né, que era a Luizinha, tava super satisfeita. E assim, mas me doeu, sabe? Depois disso, eu fiquei atenta a todos esses detalhes, assim, só colocar a toda vez que eu for fazer, por mais que eu ache que eu conheço o tema, eu vou lá e eu dou uma pesquisada. Mas é um tema que eu já fiz 1 milhão de vezes, que eu já sei de tudo desse tema. Mas eu vou lá, se for um filme eu assisto, se for um tema desse, safari, eu pesquiso sobre safari na internet, né? Vejo os animais, vejo tudo. Tento ver imagens de safari, por exemplo, que possam me clarear. Tanto na questão do ambiente, quanto na questão dos animais, com tudo, né? Coisas que possam me dar boas ideias e que tenham super a ver com o tema. E não utilizar coisas que não tenham nada a ver. Então, eu gosto muito de utilizei, né? Tem a zebrinha aqui, ó. O macaco, uma girafa, né? O que mais? Acho que eu só tô vendo esse. Mas tinha mais. Tinham outros pelúcias. É porque nessa parte de baixo, aqui, embaixo da mesa, né? Tinham outras coisas também que não foram fotografadas. Eu não achei nenhuma foto. Acho que ninguém tirou, não. Nem eu, nem ninguém tirou, certo? Então, assim, é sempre tomar cuidado com os personagens, tomar cuidado com tudo. Um dia desse eu fiz uma postagem no Engenhando Festas falando, assim, da questão... Por exemplo, eu coloquei o exemplo de uma decoração da Bela, que a pessoa colocou uma maçã. Só que não tem maçã, né? Se tu assistir o filme todinho da Bela e a Fera, não aparece maçã lá. Não aparece, não tem. A maçã, ela é característica de quê? Da Branca de Neve, entendeu? Então a pessoa fez uma decoração da Bela e colocou lá uma maçã. A gente pode até, para os adultos ainda pode até passar despercebido, mas para as crianças não passa. A gente pensa que criança não sabe das coisas, mas eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. Para as crianças não passa despercebido isso aí, entendeu? E aí, tipo, eles veem isso aí e alguns ficam, né, tirando sarra, fazendo mangofa, achando graça. E aí acaba que constrangendo, dependendo da idade, né? Acaba que constrangendo a dona da festa, ou o dono da festa, né? A criancinha que tá aniversariando, certo? Então é um detalhe, assim, pra ficar atenta. Terceiro tópico, posição do bolo. A posição do bolo não necessariamente precisa ser no meio da mesa. Essa mesa aqui, inclusive, é uma mesa que tem aqui na minha casa. Hoje eu tô em casa, eu tô gravando aula aqui de casa, na frente do meu guarda-roupa. Tô gravando aula aqui de casa. E aí, tipo, essa mesa, ela é daqui de casa.
Quando eu comecei, eu fazia muita decoração com ela, porque era a mesa que eu tinha. O meu carro, ele é um Ford Ka modelo antigo, ele tem um hatchzinho em cima, né, que é para poder amarrar as coisas. Ora, mas eu virava ela, botava ela ao contrário, né, junto com os meus irmãos, meu pai, meu namorado. A gente botava e amarrava e eu levava ela para todo canto. Então, fiz muita decoração com essa mesinha aí, tá? Mas assim, voltando para a questão do bolo. O bolo, ele não precisa necessariamente ficar no meio da mesa. Ele pode ficar nas laterais, como no caso eu utilizei aí. Só que, o que eu mudaria aí? O bolo, ele é um item que ele deve ter e ele merece destaque. Porque hoje, principalmente, que os bolos, eles vêm todos muito bem enfeitados, vêm os bolos, é uma verdadeira obra de arte. Né, os bolos que a galera manda fazer por aí hoje. Às vezes utilizam até bolos fake, né? Que sai mais em conta utilizar um bolo fake do que mandar fazer um bolo de verdade gigantesco. Então a galera vai e utiliza o bolo fake. E também porque na maioria das festas a galera não parte, né? Não quer partir o bolo. Porque não faz sentido você fazer uma festa com um bolo imenso, de verdade, né? Um bolo mesmo, e você não partir, acaba que se estragando. Então a galera utiliza, né, bolo fake. Mas aqui nesse caso, o que eu mudaria aqui, né? O bolo, ó, tão lindo esse bolo que tava. Ficou aqui nesse canto da mesa. E o que eu não gostei, o que eu olho hoje que eu não gosto, certo? É disso aqui, ó. Eu coloquei essas duas bandejas empilhadas uma em cima da outra, né? Que são duas, tá? São duas bandejinhas. Coloquei uma em cima da outra na frente do bolo. Então, o bolo não ficou totalmente escondido, mas ele ficou coberto. Esse bolo, ele merecia um pouco mais de destaque. Eu teria que ter colocado ele mais alto. Eu poderia ter deixado ele até aqui, nessa posição, mas poderia colocar ele mais alto, tá? Ele já vinha numa base e era uma base quadrada. Não lembro bem disso. E aqui dá pra ver também, ó. Uma base quadrada. Que é difícil de você alocar um bolo assim, né? E não dava pra tirar ele dessa base pra colocar em outro, colocar numa redonda. Mas o que poderia fazer? Poderia pegar 4 taças, pega 4 taças, ou até 5, né? Coloca um assim, uma em cada ponto. Se no caso de 5, se fosse necessário, colocaria uma no meio. Então ficaria tipo assim, tipo as 5 bolinhas do dado de 5, né? Do lado de 5, fica uma em cada ponta e uma no meio. Colocar essas taças e aí ele ficaria mais alto. E aí coloca ele em cima. As taças, elas são bem resistentes, então dá para colocar, aguenta esses pesos aí. Mas aí teria que colocar, rodear assim, né, ao redor dessas taças para que elas não ficassem visíveis. Porque se elas ficam visíveis, se elas aparecem, né, elas não ficam legal, tá? Então eu faria isso. Hoje eu mudaria muito, eu não faria isso aqui de novo. Deixar o bolo escondido, certo? Toalha da mesa. Juta. Juta é o nome desse tecido aqui, ó. Coloquei aqui para eu não esquecer, porque eu sou danada para esquecer esses nomes aqui na hora que eu tô gravando aula. É danado para me dar um tilt, assim, no meu cérebro e faltar as palavras. É incrível. Então, tipo, anotei aqui do ladinho. E aí, a toalha da mesa, né? Eu fiz desse tecido, comprei ele num tamanho bem grande. Eu não lembro qual foi a metragem que eu comprei dele. Eu sei que eu comprei grande, eu não medi a mesa. E aí eu passei ele assim na mesa. Ele ficava encostando no chão na frente e ficou encostando. Ele era tão grande que ele ficou encostando atrás e tive que dobrar assim, sabe? Tive que dobrar ele para poder esconder o resto da ponta. Porque realmente eu comprei ele muito grande. Eu só fiz passar ele assim em cima da mesa. Como a mesa é de madeira, né? Ela tem essa cozinha de madeira aqui. E tem a ver, né, com a paleta de cores. Tinha esses tons de madeira na decoração. Aí eu só fiz passar ele mesmo assim no meio, tá? Então, também usaria de novo. Também usaria ele de novo. Não sei se eu usaria essa mesa de novo, porque dá muito trabalho transportar ela. E hoje eu já tenho outros modelos de mesa, né? Então, provavelmente eu utilizaria os modelos que eu já tenho hoje. Uma mesa cavalete, ficaria super legal. Combinaria com esses caixotes e tudo, né? Então, poderia utilizar a mesa cavalete e utilizar ele em algum outro detalhe da decoração, tá? Mas ele combina super aqui também. Bandejas e boleiras. Aqui, ó. Essas bandejinhas aqui. Aqui, essas bandejas. Nem boleira eu utilizei aqui, ó. Não tô encontrando nenhuma boleira aqui. Talvez
Não, eu utilizei nos caixotes. Tinha uns caixotes aqui embaixo, aqui nessa parte da frente da mesa. Tinha esse aqui, o meu vídeo tá na frente. E só. Mas tinham algumas boleiras bem pouquinhas, né? Assim, isso aqui, hoje eu não faço mais, ó. Esses docinhos aqui. Colocar tudo assim na mesa. Fica legal? Fica, mas não fica profissional. Sabe? Não é profissional. Não é uma coisa. Uma mãezinha não me paga pra fazer uma decoração pra eu deixar os doces desse jeito aqui. Sabe? Isso aqui é coisa de gente amadora, que nem eu era naquela época. Fazer. Hoje em dia faltou algum item para fazer alguma altura na mesa. Você colocar ali alguns mimos, uns 4 mimos, por exemplo, né? Colocou ali uns 4 mimos em conjunto, assim, direto na mesa, não tem problema, não tem problema. Agora, docinho, não. Docinho, não. Docinho eu sempre coloco em alguma bandeja, em alguma boleira, em alguma coisa mais alta. Eu não coloco diretamente na mesa. Então assim, hoje eu mudaria isso, eu não faria isso aqui, não repetiria isso aqui de jeito nenhum. Colocaria aqui essa mesa aqui hoje, para eu montar uma mesa dessa daqui, ela estaria com várias alturas, sempre começando do mais alto nessa parte mais de trás, né? Essa parte mais de trás, aí você vai diminuindo na parte da frente. Mas eu teria várias alturas aí, eu teria arranjo, né? Um arranjo, nem que fosse aquela bolinha de mato, porque às vezes quando é aniversário de menino, as mãezinhas não querem que você coloque arranjo de flores. Mas tem aquelas bolinhas de matinho que você pode colocar. Então, eu utilizaria algum arranjo, né? Teria várias alturas na mesa, pratos altos, pratos baixos, caixinhas de MDF para fazer a altura, nas cores da festa, em estampas, né? Eu faço revestimento das caixinhas para poder fazer as estampas. E aí, tipo, eu super recomendo que faça isso. Tá? Então, eu não repetiria isso aí. Uma coisa muito legal que eu acabei que não citando é esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho eu comprei numa loja de variedades por aqui. Aquelas lojinhas que vende tudo e vende tudo bem baratinho. Eu fui e comprei esse carrinho aí, que é aquele carrinho mesmo que a galera vai pro safari, né? Aqueles carrinhos de visitação. Eu passei por essa loja, estava procurando alguns animaizinhos, e aí eu acabei que encontrando esse carrinho. Aí, tipo, quando eu vi ele, caramba, o carrinho dá bem certinho para decoração do Enzo. Aí peguei e já levei ele. É isso. Eu mudaria isso aqui, com certeza eu mudaria isso aqui. Isso aqui eu fiz muito isso aqui. Fiz muito isso aqui no início, de colocar as coisas em cima da mesa. Os docinhos, né? Em cima da mesa. Hoje eu não faço mais, porque eu tenho total consciência que a mãezinha não me paga para deixar assim, tá? Então, é um detalhe que eu mudaria, tá? Porta-retrato. Porta-retrato. Tem um porta-retrato aqui, tem outro porta-retrato aqui embaixo, tem outro porta-retrato aqui, ó. Fica super legal, gente. Tem mãezinha que não quer, mas tem mãezinha que dá um maior valor ao porta-retrato. Colocar as fotos da criança. Tem criança que faz o book, né? Tem mãe que faz o book da criança. Então, tipo, você pegar as fotos, depois me envia essas fotos, mãezinha. Aí se você tiver impressora em casa, você imprime no papel fotográfico. Não precisa mandar revelar essa foto, sabe? Você imprime no papel fotográfico. Só tem que tomar um seguinte cuidado. Que quando você coloca porta-retrato, a galera quer ficar com porta-retrato. Se você colocar 10 porta-retratos, tem gente que pega os 10 porta-retratos. Então, ou você já coloca o valor do porta-retrato no seu contrato, já deixa embutido no contrato da festa, porque você sabe que seus clientes vão pegar. E aí, tipo, se pegar o porta-retrato, se ela quiser ficar para ela, você não vai comprar uma briga com a cliente, você já fica lá, né? Já deixa, já tá pago, ela já pagou por aquele porta-retrato. E aí, ou então você mesmo, se ela não pegar, você mesmo pode dar de brinde para ela, né? E a outra opção é, na hora da montagem da festa, ou então até antes mesmo, você já avisar para ela, avisar a mãezinha, né? Você vai dizer pelo nome, fulaninha, eu vou colocar a foto nos porta-retratos. Você vai querer essas fotos?
Porque se você quiser, quando terminar a festa, você já pode abrir os portas-retratos e tirar as fotos do seu bebê para você poder levar para casa. Quando você fala isso, você, tipo, não dá, você tá falando super de boa, né? Que o cliente tá fazendo uma coisa boa para a cliente, tá oferecendo a foto do filho dela para ela. E você já tá deixando claro que o porta-retrato é seu, não é dela. Entendeu? Então, se ela pegar esse porta-retrato, é só porque ela foi espertinha mesmo, tá? Mas, tipo, você já deixou claro, não foi uma coisa que, tipo, ficou, você montou, deixou lá, não falou nada, não cobrou, e aí você foi buscar e ela tinha levado. Não, né? Então, já tô te dando duas opções para você lidar com essa questão das fotos aí na festa, tá? Caixotes. Essa opção desses caixotes aqui, ó. Isso aqui foi muito legal, isso aqui. Isso aqui eu repetiria com certeza. Até hoje eu não faço tanto, né? Mas, tipo, até hoje, no dia que eu achar que dá certo com o tema e tal, eu monto essa estante aqui de novo. Essa estante aqui, desses caixotes aqui, não me custou absolutamente nada. Como assim, Ara, não te custou nada? Vou contar essa história aqui pra vocês. Aqui nos mercantis aqui do meu bairro, de onde eu moro, né? As frutas e as verduras vêm da Ceasa. Ceasa é o local de buscar as frutas e verduras, legumes, para trazer tudo fresquinho aqui para os mercantis. Então, a grande maioria das frutas, verduras, vem nesses caixotes de madeira. Esses caixotezinhos aqui. E a grande maioria desses caixotes aqui, o pessoal colocava fora, descartava. Aí, sabendo disso, um belo dia eu tava no mercantil, comprando umas coisas lá, e eu vendo o cara descartando, né? Aí eu olhei assim, rapaz, esses caixotes, eles podem me servir pra eu fazer a decoração do Enzo. Na época eu já tava com a decoração do Enzo, né? Em mente. E aí eu pensei, mas o que eu posso fazer com eles? Aí, não sei, não tive a ideia de primeira, né? Eu disse, não sei, mas vou levar. Aí perguntei pro rapaz, moça, esses caixotes aqui, eles vão pro lixo? Ele disse, moça. Eu disse, pois eu posso levar? Ele disse, pode. Aí eu trouxe. Tinha uns que estavam soltando uns fiapinhos assim que podia furar, sabe? Podia machucar a minha mão. Só que aí quando eu cheguei em casa eu tirei os fiapos, né? Limpei, deixei tudo bonitinho. Eu não lembro se eu trouxe 2 ou se eu trouxe 3 naquele dia. Eu sei que eu não trouxe todos esses caixotes aí. Eu trouxe uma certa quantidade. E aí trouxe, eu olhava pra eles, botava eles de todo lado. Tive ideias de colocar eles na frente da mesa, dava super certo, né? Pra colocar. Só que aí depois me veio a ideia porque a Brenda tinha mandado fazer umas lembrancinhas. E aí eu não sabia onde colocar essas lembrancinhas. Nem tinha armário, nem tinha estante, nem tinha nada. Não tinha cavalete. Só rapaz, quer saber de uma coisa? Vou empilhar esses bichos aqui um em cima do outro, que eu acho que dá certo. Empilhar, porque se eu empilhar eles, aí a gente consegue colocar as lembrancinhas. E assim eu fiz, testei em casa. O primeiro de baixo, né? O primeiro de baixo ficou virado para baixo, tá? Que aí, se você ver a partezinha da abertura, tá pra lateral, né? Tá pra parte da frente, assim, ficou pra baixo. Só pra poder dar uma sustentação melhor. Aí ficou virado para baixo e aí ficaram 3 caixotes em cima. Esses caixotes eles eram até grandinhos, sabe? E aí ficaram os 3 caixotes assim, um em cima do outro. E pronto, montei a minha estante com tema safari para colocar as lembrancinhas, que eram os portas-lápis, né? Ela e a mãe dela fizeram uns porta-lápis de EVA. Até hoje ainda tem uns lá na empresa, depois eu mostro para vocês. Tá, então elas fizeram aí esses porta-lápis com os animaizinhos, né? Que é essa foto aí do lado esquerdo, tá? Dá pra gente ver aqui alguns, né? Tinha tipo um coqueirinho aqui e o animalzinho, ó, todo feito de EVA, tá? Então isso aí foi a lembrancinha com os bombons dentro, né? Essa aí foi a lembrancinha do aniversário do Enzo. E aí deu super certo. E tipo, eu adorei. Fiquei emocionada com a minha própria ideia, né? Eu disse, caramba, criei uma estante e tal, fiquei me achando, me sentindo. E ficou super legal. Faria sim de novo, com certeza, tá?
E o último detalhe que eu coloquei aqui para comentar é o tapete. Eu utilizei um tapete de feltro. Até hoje eu ainda utilizo bastante tapete de feltro. Tem gente que tem preconceito. Ah, mas utilizar feltro para fazer tapete não é legal, não sei o quê. É melhor utilizar outros materiais e tal. E eu sei que tem outros materiais e eu utilizo outros materiais, tá? Mas eu gosto de feltro também. Então, esse aí foi o meu primeiro tapete. Foi verde, né? Comprei ele verde. Até hoje eu ainda tenho esse tapete aí. E até hoje eu ainda utilizo esse tapete aí. Vocês têm noção disso? Até hoje eu ainda utilizo esse tapete aí. Ainda tá lá, novinho. Utilizo, às vezes, tipo, eu não lavo ele em todas as festas, né? Tipo, terminou uma festa, eu já vou lá e já lavo logo. Por quê? Porque eu passo aspirador de pó e aí tiro todas, porque ele é muito pesado para lavar, né? Então, tipo, passo lá o aspirador de pó e aí tira todas essas sujeirinhas, sabe? Eu consigo fazer a limpeza dele e deixar ele limpinho. Agora, eu utilizei a segunda vez, aí eu já vou e já coloco para lavar, tá? Passo o aspirador, mas mesmo assim já coloco para lavar. A não ser que caia algum suco, eu perceba que ele tá molhado, caiu algum suco, alguma coisa de bombom, algo doce, alguma sujeirinha assim que não sai com o aspirador, aí eu lavo ele na primeira vez que ele for usado. Por quê? Porque aí esse restinho, né, de comida, de doce que fica lá, pode dar formiga. Então, eu já lavo logo, tá? Mas hoje eu utilizo bagu, lona, tem outras opções pra gente fazer, pra gente utilizar, né, de materiais pra fazer tapete, tá? Mas essa primeira aí que eu utilizei foi feltro, que até hoje eu utilizo e eu tenho outras cores de feltro também, não tenho só o verde. E uma outra coisa interessante foi que eu peguei aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem nessa foto, tem umas folhagens aqui, ó. Tem umas folhagens. Que folhagens são essas? São umas folhas que eu tirei da rua. Tinha uma árvore, eu tirei lá uns 4 galhos dessa árvore e cheguei, você só faz puxar assim, ó, sai as folhinhas. Como era safari, né, floresta, essas coisas. Então eu achei legal. Eu já tinha visto isso em outra decoração, tá? E eu tinha achado muito legal. Isso não foi ideia minha. Foi uma ideia, não sei de quem foi essa ideia, não. Mas eu vi em uma outra decoração. Não sei se foi ideia dessa decoradora ou se ela já pegou essa ideia de alguém. Mas eu vi e achei legal. E aí eu fui e fiz aqui nessa decoração do Enzo. E ficou super legal. Deu um efeito bem legal. Quem me dera se eu tivesse batido uma foto legalzinha assim, de frente, né, dessa decoração. Usaria de novo. Isso aqui dá para utilizar para vários temas, né? Um tema jardim encantado, por exemplo, coloca o tapete verde, coloca essas folhagens assim em cima, fica super legal também, sabe? Então tem vários temas aí que dá para você fazer isso. E essas árvorezinhas, né, da rua, que tem na rua, tem em sítio, né? Assim, elas normalmente essas folhagens o pessoal quando corta e já joga fora, né? Mas assim, você tem que cortar e usar já no dia, tá? Você tira, né? Quando você arrancar, que você for colocar as folhas, você já tira do dia, porque de um dia pro outro ela fica preta. Ela começa a ficar preta. Então tem que usar logo. Agora deixa o carro de som passar. Então era isso que eu queria mostrar aqui hoje pra vocês, fazer essa análise aqui. Mostrar pra vocês que o começo, né, nessa época aqui, eu não era profissional ainda, eu já tava com... Não se passava pela minha cabeça ainda, mas foi pouco tempo depois disso aqui que caiu a ficha que eu iria trabalhar com festas. Então, tipo, foi muito pouco tempo mesmo depois disso. Em 2018 eu já estava lançando a minha empresa, início de 2018. E hoje eu tenho 3 anos, né, de decoração de festas. E aí, tipo, quando caiu a minha ficha, eu comecei a estudar, comecei a procurar material na internet e tal. E tinham pouquíssimas. Tentei buscar ajuda com decoradoras próximas, né? Decoradoras da região, o que não deu muito certo também. E assim eu fui fazendo e aprendendo e pegando uma dica aqui, outra acolá. Errei muito,
errei muito, tem muitas coisas aqui que eu mudaria, mas a maioria dos meus erros era por falta de conhecimento mesmo, eu não sabia, né? Tipo, o cabo de vassoura que eu utilizei para colocar as cortinas, é porque eu não sabia que tinha estrutura de painel. Eu ficava encantada quando eu via as decorações de outras pessoas, que eu ficava sem saber como é que elas colocavam aquele negócio lá e que ficava tão bonito e que ficava tão perfeito. Eu não tinha a menor noção de nada, sabe? E é isso mesmo, tá? Então, não esquece de deixar o seu like aí. Não esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrita ainda. Envie esse vídeo para alguém, né? Alguém que tu conhece que trabalha com decoração. Envie esse vídeo também, com certeza, assim como ele pode te ajudar, assim como ele pode ter te dado aqui um ou vários insights, pode dar vários insights para outra pessoa também, né? Então vamos compartilhar, vamos se unir e vamos embora, vamos dominar o mercado de festas. Vamos dominar o mercado de festas e todo mundo junto, todo mundo unido, tá? Então, beijos. Até o próximo vídeo.